Olá pessoal, meu nome é José Mário, sou diretor da SRD, Soluções em Gestão Organizacional, e estou fazendo o terceiro vídeo da série O que eu vi por aí em liderança, no qual eu conto a experiência de nossa equipe de coaches de quase 10 anos de trabalho com executivos, com líderes, com proprietários de empresa, compartilhando com vocês um pouco dessas nossas experiências. E nos vídeos anteriores eu explorei, no primeiro vídeo, uma visão geral dessas 5 competências, e no vídeo anterior eu foquei especificamente mais na questão foco, na questão do objetivo como elemento importante no processo de liderança. Nosso foco de hoje, nossa prioridade de hoje vai falar sobre gestão do tempo. E a relação entre foco e gestão do tempo é muito íntima. Na verdade, a lógica que eu só consigo gerir bem meu tempo se eu tiver um foco muito claro, saber o que é a minha prioridade, quais são os pontos mais importantes para mim, e aí assim eu consigo avaliar o quanto meu tempo está sendo bem utilizado. Bem, vou destacar 3 pontos aqui que eu considero relevante e que a gente tem visto ao longo todos os coaches da SRT têm visto ao longo desse período aí de trabalho com proprietários, líderes e pessoas ligadas à gestão. Um é a capacidade de planejar e executar o tempo. Tá? E dentro desse processo de planejamento e execução, é essencial que eu tenha a capacidade de delegar, já que saber delegar e não delargar é um elemento chave para que eu possa ter meu tempo livre para fazer as coisas que são prioritárias e importantes. E à medida que eu delego, eu preciso dar feedback para formar as pessoas. Observe que essas 2 competências, elas têm muito a ver com essa competência aqui, ou melhor, essas 2 etapas têm muito a ver com essa competência de relacionamento interpessoal. Bem, quando eu falo de gestão do tempo e planejamento e execução, eu destaco 2 pontos. Um é a clareza e o conceito do que é prioridade e a clareza da diferença entre tarefa e compromisso. No campo prioridade, para que você defina claramente o que é prioridade, é importante que você tenha a capacidade de identificar os elementos relacionados ao que é urgente e o que é importante. A gente vive num conceito muito claro de que tudo é urgente hoje, tudo é para ontem, e as pessoas não sabem ou desaprenderam como utilizar o conceito da palavra urgente. A urgência tem a ver com prazo. Então, se eu tenho que pagar um boleto, por exemplo, amanhã ou ainda hoje, por menos importante que ele seja, mas para que eu não pague juros ou que não tenha algum problema com os meus fornecedores, ele se torna urgente. Às vezes ele é urgente, mas não é importante. Já o conceito de importância tem a ver com o impacto que aquilo tem no meu negócio. Como aquilo é relevante e como aquilo ali pode impactar. Por exemplo, fazer um planejamento de uma empresa, em alguns casos, ele não é urgente. Por quê? Porque o planejamento não é uma coisa que se faz em 2 horas, 3 horas para amanhã. A não ser que você vá cumprir alguma tabela, cumprir alguma obrigação específica, numa certificação, por exemplo. Mas para fazer um planejamento estratégico da empresa, você demanda tempo e foco. Então ele é muito importante porque ele traz um impacto relevante na empresa. Por outro lado, ele não é urgente ou não deve ser feito de maneira urgente. Agora, você pode estar se perguntando por que é importante isso aí. Bem, voltando à questão do foco, se, por exemplo, eu estabeleço que eu como líder tenho como prioridade na minha empresa ações comerciais, então a minha prioridade tem que estar relacionada com esse meu foco, com questões comerciais. E aí eu só consigo, ou só vale a pena, ou melhor, né, para que eu use bem meu tempo e faça um bom planejamento e uma boa execução, eu preciso ter a capacidade de saber o que é urgente em relação ao meu foco, ou seja, a questão comercial, e o que é importante. E eu tenho o Stephen Covey, no seu livro Primeiras Coisas, né, First Thing First, ele fala justamente, ele faz 4 quadrantes que trabalha coisas que são urgentes e importantes, coisas que não são nem urgentes nem importantes, coisas que são não urgentes, mas são importantes, e coisas que são urgentes e não importantes. Então, esses 4 quadrantes eu posso classificar. E sugere-se sempre que a gente trabalhe num conceito mais focado no importante e no que é urgente, porque aí isso impacta no meu estresse, que tem a ver absolutamente com nosso próximo vídeo, que é sobre equilíbrio emocional. Um ponto importante que me ajuda a planejar também meu tempo, além desses 2 conceitos, é a questão da tarefa versus compromisso. Eu costumo, quando eu faço um trabalho de coaching, deixar isso separado, porque compromisso, ele tem a ver com a data marcada, hora marcada com a pessoa, com uma reunião, um treinamento, uma ação específica.
Já a tarefa é uma coisa que, em tese, eu posso fazer qualquer horário. Eu posso fazer logo pela manhã, posso fazer pela tarde, posso fazer à noite, no meio da manhã, porque, na verdade, tem a ver com a execução de uma tarefa específica. Eu costumo também acrescentar que a tarefa, por exemplo, fazer uma ligação, retornar minhas ligações do celular, isso é uma tarefa. Eu sugiro a vocês sempre que vocês, quando puderem, agrupar tarefas. Por exemplo, ler e responder e-mails. Agrupa, sei lá, no primeiro horário da manhã, ou logo depois do almoço, ou início da tarde, antes do almoço, ou no final da tarde. Enfim, quando você agrupa tarefas, você mantém seu cérebro numa coisa só, ele evita que você tenha muitas variações e perca tempo. Porque se eu faço uma tarefa, paro, faço outra, paro, eu começo a perder, às vezes, eu tendo a perder o fio da meada e gasto o tempo para voltar. Então, esse pouquinho, esses segundos que às vezes eu perco, 30, 40 segundos, para ir para uma outra tarefa e voltar para a que eu estava fazendo, somado ao longo do dia, isso pode ter um peso muito relevante. Então, se eu agrupo as tarefas, por exemplo, todas as ligações eu busco fazer no mesmo horário, responder aos meus e-mails no mesmo horário, de repente atender algumas pessoas no mesmo horário, isso ajuda a eu ter uma variação menor de idas e vindas na minha concentração, na minha capacidade de resolução. Sei que com a vida hoje, com as demandas que existem hoje, com WhatsApp, com rede social, com ligações do celular tocando ao mesmo tempo, é muito difícil fazer isso. Mas gestão do tempo, ele preconiza disciplina e planejamento para que tenha uma boa execução. Bem, falando em planejamento e execução, a gente tem pelo menos assim, pela nossa metodologia de coaching, que é ligada à Sociedade Brasileira de Coaching, uma classificação de ABCDE. ABC são 3 níveis de importância daquela tarefa relacionada ao nosso foco. A, muito importante, B, média importância e C, baixa importância. O D, ele está voltado justamente às questões delegáveis e, por fim, o E são as questões que eu devo eliminar. Eu não vou me aprofundar muito no detalhe dos elimináveis, apesar de o Christian Barbosa chamar isso de circunstanciais, mas às vezes socialmente eu preciso fazer, às vezes aquele social de visitar uma pessoa, de fazer uma ligação de cortesia, de participar de um evento só para que as pessoas me vejam, mas eu sei que isso tem um papel importante também na visão geral. A gente só precisa ter cuidado para que esses itens elimináveis não tomem mais do que 10, 15% do nosso tempo e olhe lá. Mas falando dos delegáveis, é importante que eu tenha e desenvolva a minha competência de delegar tarefas. Observe, você não delega responsabilidade, você não delarga. A gente delega tarefas. A responsabilidade continua sendo de quem passou a tarefa, porque você escolhe quem é a pessoa, você desenvolve a competência dela, você define com ela como que vai ser desenvolvida aquela tarefa, define também como vai ser medida e monitorada e monitora. Então, delegação é um processo, que eu não vou entrar em detalhes, assim, muitos detalhes, que não é o propósito, mas eu tenho que entender que à medida que eu faço uma delegação para uma pessoa, com esses 5 pontos que eu acabei de citar, eu estou compartilhando com ela a responsabilidade e delegando as tarefas e não a responsabilidade, como eu falei. Beleza, deleguei, a pessoa fez, e aí a gente avalia a performance dela. E em função dessa performance, eu vou dar um feedback, vou dar um retorno a ela. Eu preciso dar um retorno e eu não sugiro a vocês que esperem terminar para dar o feedback. A minha sugestão é que vocês deem feedback ao longo do processo da execução da delegação, justamente para que você não espere ter problema lá para resolver. É melhor que você vá corrigindo a rota à medida que o processo faz. É claro que isso não é fácil de fazer. Nós, como líderes, somos extremamente atarefados, fazemos muita coisa ao longo do dia. No entanto, como líder, a gente tem a obrigação de cuidar das pessoas e fazê-las performar. Porque se eu não sou capaz de delegar e dar feedback, eu vou ter que fazer o trabalho dos outros e ainda pago o salário delas para isso. Então, isso é uma coisa absolutamente insana. Um dos principais papéis que o líder tem é formar a gente para que elas façam os papéis dela e nós façamos os nossos. Então, delegação e feedback, eles impactam na gestão do tempo. Eu tenho alguns exemplos bem interessantes, mas um dos meus coaches, assim, que eu conto como caso, né, o Luiz Fernando, ele é um diretor executivo de uma empresa de médio porte, e é interessante que eu tenho uma declaração dele que ganhou em torno de 20% do tempo dele. Se vocês pensarem numa semana de 5 dias, é equivalente a um dia que ele ganhou, justamente quando ele aumentou a capacidade dele de delegar e de gerir o tempo. Então, de fazer as escolhas corretas.
Então, se você quer realmente conseguir atingir seus objetivos definidos no foco, é essencial que você tenha a capacidade de conhecer como você usa seu tempo, com isso fazer um bom planejamento e uma boa execução, e ter a capacidade de formar gente para que você delegue, dê feedback a elas e consiga a se focar nos pontos mais importantes do seu processo e não fazer o trabalho dos outros. Espero ter contribuído com vocês. Mais informações, acesse o nosso site www.srd, Solução Resultado Desempenho, né? srdconsultoria.com.br, SRD Consultoria no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube também. Estou às ordens, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo que nós vamos explorar a questão do equilíbrio emocional para uma liderança de alta performance. Boa sorte a todos.